o seu documento de identidade, pelo último número dele, eram os dias das semanas que você era permitido comprar certos produtos que estavam em falta. A água às vezes chegava, às vezes não chegava. Não conseguiam roubar e ninguém meio que perguntava nada. A gente sabia que a gente estava sendo roubado, mas não tinha nenhum tipo de poder para fazer alguma coisa. Tudo que era necessidade básica de qualidade de vida. E eu acredito que uma pessoa que perde uma eleição e fica no poder chama ditador, né? Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, depois de toda aquela polêmica da prisão do Maduro, eu trouxe pra vocês Henrique Benedetti, que é venezuelano, e com os recentes acontecimentos da Venezuela, o que gentilmente veio aqui pra gente poder falar de fato com alguém que viveu o regime Chávez e Maduro, É. e contar um pouco pra gente do que é a realidade do venezuelano e do que a gente tem visto muito aqui no Brasil também, que é essa fuga do brasileiro saindo do Brasil por não estar satisfeito com política, com economia, e você ter vivido isso na Venezuela, da sua família sair da Venezuela e vocês procurarem uma vida decente em outro lugar, né? Sim, obrigado, Dani, pelo convite, né? É uma honra estar aqui, poder falar um pouco sobre o meu país, né? A situação, porque muitos têm falado esses dias e a gente termina observando alguns posts, algumas coisas que são meio sem noção com a realidade, do que quem viveu esse regime da Venezuela e quem vive ainda todo esse processo lá, porque Venezuela é um país muito peculiar, assim. Uhum. Eu tenho 25 anos e o regime tem 26. Eu já nasci de cabeça, assim, no regime. Eu não vivi o que os meus pais falavam que era a Venezuela livre. Uma Venezuela que todo mundo ganhava um salário digno, que todo mundo conseguia... o pessoal viajava para os Estados Unidos para fazer bate e volta, 2 horas, 3 horas de voo, voltava, fazia compra, o petróleo rendendo dinheiro pro povo, né? Aí o pessoal ganhava bem, vivia bem, todo mundo se dava uma boa vida. E o país era muito seguro, né? Coisas que foram mudando com essa toma de poder que foi o regime chavista, né? Do Chávez e Maduro. E, e assim, é complicado ver as pessoas falarem que o Trump só quer ir lá pelo petróleo, por exemplo. Ah, e a gente vai falar sobre tudo Nossa, isso. Você ainda tem amigos e familiares que moram na tenho Venezuela. centenas de amigos, familiares, assim. Eu abro minhas redes sociais e só vejo posts dos meus amigos lá, comentários, mando mensagem. Fica até o final que o Kiki vai falar pra gente como que tá essa comunicação com quem continua na Venezuela, com quem não teve a oportunidade de sair ou realmente não quis sair do país e como que tá agora depois de esses 2 dias de bagunça, de confusão aí, de gente falando, né, Kiki? Até pra contextualizar, para trazer para quem ainda não entende, para quem não sabe, Chaves assumiu o poder depois de uma eleição, mas ele ficou 14 anos no poder e ele só saiu depois de ter tido um câncer e o Maduro era seu vice-presidente, tá? Isso, e o Chaves, assim, antes dele chegar na presidência, ele tentou dar um golpe de Estado no país. Que foi mal sucedido, né? Foi mal sucedido, morreram mais de 500 pessoas, foi uma bagunça total. Tanto assim que ele foi preso. Tem foto até do Maduro atirando para as pessoas nesse dia do golpe de Do golpe de Estado. Estado. Golpe de Estado, né? Que ele é mão direita do Chaves na época. Foi em 92, né? Não, foi. Porque ele foi eleito em 99, Em foi em 99. 92. Foi, e assim, foi mal sucedido, deu errado, mas aí o Rafael Caldera, o presidente da Venezuela, soltou ele, sem explicação, né, sem motivo, tirou todos os cargos. E o Chaves, ele tinha uma coisa que é muito... eh, ele ganhava muito favor das pessoas com menos recursos, né, ele era muito populista, ele falava pro povo que ele ia ajudar o povo, que ele era do povo. E tem uma frase que fala que o Chaves teve uma carreira falida na militar, Uhum. mas teve uma boa carreira política, né? Porque ele falava muito bem, ele convencia muito as pessoas das coisas. Tanto assim que as pessoas realmente, numa época que estava difícil na Venezuela, acreditaram que ele ia fazer uma diferença. Uhum. Tanto assim que a primeira eleição dele, realmente, ele ganhou por voto das pessoas. As pessoas acreditaram. E daí pra frente foi tudo. Ele foi ajeitando tudo do jeito que fosse melhor pra ele. Mudou a Constituição, mudou as regras do país, aumentou o tempo que o presidente ficava na presidência. Acho que o tempo era de 6 anos, né? Mas ele acabou ficando 14. Não, o tempo no começo era de 4 anos, normal. Aí ele aumentou pra 5, depois pra 6 e ainda colocou reeleição indefinida na Venezuela. Ele podia ser reeleito quantas vezes ele quiser. Eu ouvi uma história parecida que 4 anos não era mais suficiente aqui no Sim. Brasil. Coincidências, né? Justamente eram amigos, né? Ô,
Ô, Kiki, antes da gente falar da Venezuela em si, me conta um pouco da sua história. Você nasceu na Venezuela, você morava em Caracas. Sim. O que os seus pais faziam lá? Você tem irmãos? Meu pai era piloto na Venezuela. Minha mãe trabalhava com joias, fazia é, joias, arte, e meu pai era piloto. Uhum. Eu tenho uma irmã mais velha, ela mora nos Estados Unidos hoje, casada já. E, assim, quando eu era criança, eu perdi meu pai muito novo. Eu tinha 8 anos quando meu pai faleceu. Ah. Aí ele era o sustento da casa. Só que na época, eu lembro pouco, porque eu era bem novo, eu tinha 8 anos só Mas quando ele era faleceu. piloto comercial ou Ele ele era era piloto do piloto. governo? Como Não, ele era assim? piloto privado. Ele Tá. tinha helicóptero, ele tinha avião e ele trabalhava independente. Hum. Aí ele chegou a ser presidente do aeroporto Oscar Machado Zuluaga lá e tal. E assim, Então vocês tinham o que era considerado uma vida confortável sim, para padrões a gente tinha financeiros. uma vida bem confortável assim na época. Uhum. Só que ele faleceu quando eu tinha 8 anos, ele era o sustento da família, né? Aí, antes dele falecer, ele já estava sendo prejudicado com as novas regras do Chaves, né? Porque quando o Chaves foi mudando as coisas na Venezuela, ele colocou uma coisa muito que virou até meme, assim, que é expropriar. Ele chegava nas empresas privadas, tirava e falava que agora era do governo. Uou. E ele fazia isso, fez com aeroportos, empresas privadas de comida, de alimento, empresas de energia. Ele só. Então ele começou a estatizar Sim, só que não de era assim, eu forma vou te pagar e você, se você quiser me vender, não. Era, olha, agora é meu e eu não vou te dar nada. Tá bom? bem bolinhos. Bem assim, bem Entendi. tranquilo. Aí ele fez isso com o aeroporto onde meu pai trabalhava. Aí ele foi enchendo assim de pessoas do governo, militar e tal, e foi basicamente tirando o sustento dos pilotos na Venezuela. Tanto assim que o Chávez acabou com a aviação civil na Venezuela. Acabou. Uhum. Acabou totalmente. Aí já estava ficando apertada a situação. Aí meu pai faleceu, que era o sustento da família, aí foram uns anos bem complicados, onde você via como a economia do país só ia para baixo, o dinheiro não estava rendendo, eu não tinha uma boa condição na época, então era bem difícil, assim, faltava bastante coisa em casa. Às vezes você até tinha dinheiro para comprar, mas se ia no mercado não tinha comida. Faltava comida no mercado. Faltava comida no mercado, remédio na farmácia, assim. Isso já a gente tá falando de 2008, 2010. Não, isso começou a partir de 2013, 2014, bem quando o Chaves morreu e Maduro assumiu. Tá. Porque assim, o Chaves ainda tinha a sorte de que quando ele expropriou tudo que era das companhias Privadas. americanas, né? Tá. Que elas trabalhavam no país, ele chegou e ele tirou todo mundo de lá. Já existiam empresas privadas petrolíferas que eram americanas dentro da Não Venezuela. só existiam como as empresas petrolíferas privadas americanas, tipo, foram eles que construíram a empresa petroleira venezuelana. Que foi exatamente sobre isso que o Trump falou na declaração, na coletiva de imprensa que ele deu no sábado, falando que o petróleo americano tinha sido sequestrado pela Venezuela. Sim, essa história, assim, uma explicação simples é que a empresa americana financiou o petróleo na Venezuela, desde os anos 30, sei lá, bem atrás. Nos anos 70, Mais ou menos como Itaipu, do Brasil e Paraguai. Aqui o financiamento ali de um sim, consórcio. foi um consórcio, porque os Estados Unidos ia ser o primeiro comprador e eles iam ser também quem ia ajudar a crescer essa indústria na Venezuela. Só que nos anos 70, a Venezuela estava com bastante poder aquisitivo, o presidente Carlos Andrés, ele nacionalizou, né? Ele pagou tudo que tinha que ser pago, fez certinho, ele nacionalizou o petróleo na Venezuela, que deu super certo, ainda permitia participação e colaboração, eles vendiam realmente para os Estados Unidos e tudo, só que o país estava ganhando muito mais na época. Só que isso foi caindo quando o valor do petróleo foi diminuindo. Aí os Estados Unidos aos poucos voltou a fazer contratos, voltaram a entrar em empresas americanas na Venezuela para financiar e tal. Tava tudo certo. Até que Chávez chegou um dia e decidiu no ano 2007, acredito que foi, e ele mudou tudo na PDVSA. Ele acabou com os contratos americanos, mandou todo mundo embora, sem respeitar nenhum tipo de acordo, simplesmente de um dia para outro vai todo mundo embora. E não pagou nada. Teve uma greve geral na PDVSA na Venezuela por causa disso, e foram demitidos mais de 20 mil trabalhadores da empresa do petróleo venezuelano. E assim, com essa demissão geral, todo mundo que era capacitado para trabalhar com o petróleo saiu. Então, assim, quem tomou conta da PDVSA após disso foram pessoas sem experiência, sem capacidade. Mais assim. ou menos como o Correio aqui no Brasil. Exatamente. Entendi. E aí foi, você vê os números, a Venezuela passou de produzir 3,4 milhões de petróleos de barris diários para
300 mil, que produz hoje em dia 200 mil. Uhum. Não tem mais refineria, tudo que era os lugares que refinava petróleo na Venezuela, tudo explodiu, queimou. Acabaram com a indústria mesmo, aos poucos. Foram destruindo aos poucos a indústria petroleira. E aí tem a história de que agora os Estados Unidos agora tem interesse no petróleo da Venezuela e tal. Meu, o petróleo da Venezuela é dado de graça pra Rússia, ou em troca de armas, em troca de outras coisas. A China leva tudo pro outro lado. E a gente ainda dá pra Cuba. Vai, também, toma aí um pouquinho. A gente financia com petróleo tudo que é a esquerda latino-americana, a esquerda Global, mundial, né? global. En- Tá, então aí teve toda essa parte até a mudança pro Maduro, e aí em 2013 você fala que começa a faltar alimento no mercado, falta Assim, remédio na a inflação farmácia. na Venezuela é muito difícil de explicar. Não sei se você já deve ter É, eu olhado sei que em bastante coisa, né? 2018 ela bateu 1.700.000%, né? Ah, Coisa de 3% ao dia. né, é uma coisa que Acho que nem eu conto uma história nem no Collor a gente viu isso. muito engraçada, assim, para as pessoas mais ou menos entenderem, porque é muito difícil de entender. Só quem viveu, eu que não vivo, que não moro lá agora, eu não consigo acompanhar a mudança da moeda lá. Porque é absurdo. Quando eu morava lá, eu lembro, imagina, acordava um dia e o valor do dólar normal era 5 para 1. Uhum. Beleza. Você acordava no dia seguinte, acordava em 7. Ué, o que aconteceu? Uai. Aí durante o dia, bateu a tarde e chegou em 9. Aí ia subindo. E aí o pessoal falava, olha, se o dólar chegar em 20 ou não sei o que, vai dar muito problema. As pessoas vão tirar esse governo, não vai aguentar. Aí batia 30. Aí batia E o 40. governo continuava E lá. continuava, e tudo continuava. A solução do governo foi tirar 3 euros da moeda, uma época. Ele, tipo, quando o dólar bateu, sei lá, $1 são 1.000 bolívares, aí eles tiravam 3 euros da moeda pra falar que $1 era 10 ainda. Entendi. Entendeu? É, realmente, faz Pra sentido. eles funcionava, né, essa teoria. Aí eles criaram o Bolívar Fuerte, Soberano, sei lá como que eles chamaram a moeda depois. E a economia foi por dia, ia mudando tudo. Você tinha que olhar, ia fazer eu comprar alguma coisa, porque agora tudo é em dólar. Você ia comprar no mercado, você pagava em dólar. Se ia comprar alguma coisa, você pagava em Ah, você dólar. tinha que pagar em dólar. Em dólar, porque assim, A moeda já não valia mais não nada? valia nada, um salário mínimo pagava alguma coisa que não valia nada. Pra você ter ideia, a gente só tinha conta, usava o dinheiro da conta venezuelana pra colocar crédito no celular, pra poder assistir filme. Porque não servia pra mais nada, era tudo em dólar. Tudo em dólar. Aí você tinha que fazer comprar alguma coisa, tinha que pegar o celular, olhar como que tava a cotação desse exato momento, porque mudava, né, por Uhum. minuto, e você vendia baseado nessa cotação que você achava num site paralelo. Porque não tinha onde ver realmente nada oficial, assim. Então, foi isso ano tras ano, até que começou a faltar produto, começou a faltar comida nos mercados, começou a faltar papel higiênico, não tinha papel higiênico por alguma ração, acabou. Começou a faltar na farmácia, não tinha mais remédio, crise, não sei como, os centros de saúde, né, tipo o hospital público, não tinha recurso, não tinha gás para cuidar das pessoas, não tinha remédio, assim, o país entrou numa crise total, começou a faltar tudo no país, tudo que era necessidade básica de qualidade de vida. Energia, você ficava sem energia na sua casa 2 dias seguidos, não tinha previsão de quando ia voltar, você não sabia, acabava a água, você não sabia quando ia voltar também não. Então, assim, era bem precária, assim, a situação. As pessoas não saíam de casa de noite com medo de ser assaltado, porque A lá... violência estava muito forte? Ah, Ou absurdo, como que, era... né, de quando você estava lá, como hoje, qual é o relato dos seus Sim, amigos? quando eu tava lá, eu lembro que na época eu comecei a treinar jiu-jitsu, que era bem novinho, e aí eu achei uma academia, ficava uns 15 minutinhos de casa, não era muito longe, só que os treinos eram às 8 da noite. Aí eu não conseguia ir porque era muito perigoso pra eu sair de casa. 8 da noite, já não dava pra sair de Já casa. tava escuro, já fica em casa. Porque, assim, lá tava mais fácil de você ser morto e depois assaltado do que ser assaltado e chegar vivo pra casa. Caramba. É uma situação bem perigosa, assim. As pessoas em moto passava com a arma na mão, batia no vidro. A polícia não faz nada também. A polícia sempre esteve do lado do governo, né? Então, assim, pra eles, o único que é importante é defender o governo. As pessoas são o de menos, assim, pro exército da Venezuela mesmo. E você como que foi esse período? Porque teve a falta do seu pai, então você já ainda ficou 10 anos na Venezuela antes de sair de lá. Sim. Como que foi para sua mãe? Como que foi a decisão de vocês mudarem? Você foi para os Estados Unidos também com a sua irmã ou você veio direto para o Brasil? Como que foi essa mudança? Assim, a gente teve a oportunidade, né, graças a Deus, de fazer um intercâmbio. Aí a gente fez um intercâmbio nos Estados Unidos, minha irmã ficou por lá, mas eu vim pro Brasil, porque eu achei que eu ia
realmente achar uma condição muito melhor do que na Venezuela. Porque era impossível ficar na Venezuela e pensar em ter uma condição, uma estabilidade de vida. Os trabalhos não pagam bem, não tem oportunidade, não tem como Não estudar. tem nem como trabalhar, porque você vai trabalhar pro Estado. Exatamente. Aí as pessoas terminavam vendendo, né? A gente chama de enchufados, que são as pessoas que trabalham pro governo, faz tudo pro governo, ganha do governo e mora na Venezuela até hoje rico, sabe? Uhum. Aí, para eles, lógico, tá fácil a vida, né? Tá tudo certo. Só não pode Mas, sair depois das 8 da noite. não, ele até pode, só anda de carro blindado, né? Aí é tranquilo. Qualquer semelhança com São Paulo é mera Qualquer coincidência. semelhança com São Paulo é mera coincidência. Aí sobrou pro povo, né? Pro resto das pessoas. O que era a classe média da Venezuela, todo mundo virou classe baixa, né? Acabou. O que era Ai, acabou estabilidade. a distinção de classes. Acabou, Ou você é exatamente. pobre ou você é do Ou governo. você é do governo, exatamente. Não, e pior é muita gente que apoia o governo sendo pobre, né? Ah, mas a princesa Isabel deve ter passado por isso também, na hora É, que ela falou, vocês estão livres, aí uma galera, não, não quero. não Com quero, certeza, certeza, né? certeza que ela passou por isso. Aí as pessoas se conformam com uma caixa de comida, que é o que o Maduro fez por muito tempo para manter esse controle também, né? Oferecer comida, oferecer vantagens de... Ah, se vocês tirar esse cartão da pátria, que ele chamava, vocês não têm que pagar a gasolina. Entendi. Vocês têm que... Aí você sai da Venezuela ali em 2018, 2019. 2019. A sua mãe fica ainda. Minha mãe Sua mãe fica. ficou até quando na Venezuela? De 2023. Qual o relato dela, de 19 até 23? Nossa, Piorou? Como, terrível, qual... terrível. Era... Às vezes estava sem receber mensagem dela porque ela ficava sem energia uns 2 dias. Não tinha como falar com ela. E... Na minha casa nem Wi-Fi tinha, porque nem funciona o sinal direito na Venezuela na época, né? Nem funcionava. Hoje em dia, né, não sei se está muito melhor, provavelmente não. Mas minha mãe ficava lá e, meu, era a constante luta de, ó, comida tá cara, ou não tinha muito o que comprar no mercado, vou tentar passar por outro. Ah, hoje esse dia a pessoa só pode comprar pelo último número do documento. Ah, Como tipo, assim? Tipo tinha. rodízio de compra? Começou um negócio assim, pelo seu documento de identidade, pelo último número dele, eram os dias das semanas que você era permitido comprar certos produtos que estavam em falta. Aí tinha, você quer comprar a pasta de dente. Na segunda-feira você pode comprar uma por pessoa, tá? Você tá no teu número. Ah, você quer comprar papel higiênico, que tá em escassez. Olha, você tem direito a 2 por semana. Se você tiver uma diarreia, ferrou. Acabou. Não podia tomar Mondiário lá. Não pode, não pode. Não pode. Que Aí, isso, coitado de quem tem colite. não, e era assim com várias coisas, com arroz, com produtos básicos mesmo. E o saneamento Farinha. básico, a água assim, encanada, tudo isso ok. Não, a água às vezes chegava, às vezes não chegava. Nos prédios eles colocavam um horário. Olha, vai ter água das 8 da noite às 10 para o pessoal tomar banho. Porque era racional, porque você não sabia quando ia entrar água no... Todo mundo tem um tanque próprio em casa, né? Aí você tinha essa água. Você não sabe quando vai entrar de novo. Então você tem que fazer que isso dure Entendi. Até até poder, quem sabe, né? Deus sabe. Até que Deus sabe. Você sente muito essa diferença de daquela época antes do seu pai perder a parte do trabalho por conta da troca de governo para o Chaves, do poder aquisitivo, do poder de vida que vocês tinham para o que a sua mãe relata que efetivamente virou ali em 2023 quando ela decide de vez sair da Venezuela? Aliás, ela saiu porque ela quis. Ela saiu porque ela quis, não tinha mais condição também de continuar lá sozinha com todos esses problemas do país. Eu falei, mãe, desiste de ficar lá, não vai melhorar, não tem chance de qualidade de vida. Vem ficar aqui comigo no Brasil que você vai ter qualidade de vida, pelo menos. O Uhum. básico você vai ter, sabe? Aí, eu sei que eu não lembro muito quando eu era criança, né? Porque ele faleceu Era muito novinho, bem né? novo. Mas eu vejo pelas fotos, era uma época bem próspera. A gente tem foto na Disney quando era criança, viajando, na praia, todo mundo vivia bem, sabe? Porque quando entrou esse regime, não foi imediatamente que eles acabaram com tudo. Sim. É uma coisa Foi uma progressiva, transição, uma né? transição que Imperceptível até. ninguém consegue roubar tão rápido, né? Vai aos poucos. Vai aos poucos, né? Aí mudou muito com o tempo. Parece que o dinheiro só não funcionava para mais nada. Você não tinha nenhum tipo de estabilidade. O seu dinheiro não valia mais nada. Não tinha nenhum valor. E a sua moeda cada dia vale menos, o dinheiro que você tem no banco, você perdeu. Assim. E quando minha mãe saiu de lá, meu, era difícil até pra manter as coisas bem em casa. Eu mandava dinheiro pra ajudar ela. Aí, meu, era para pagar um concerto de casa, dólar super caro. Aí, meu, não tinha mais o que fazer. Tava mais caro manter minha mãe lá do que trazer ela pra cá.
E teve a última eleição, eu não me lembro se foi em 23, 24. foi 24. Como que foi a sensação do resultado dessa eleição? Que apesar de não estar vivendo mais lá, ainda há uma comunidade muito Sim, próxima, né? Vocês são muito sim. próximos. Não, e assim, foi mais do que a gente esperava, né? Porque a gente sabe que várias eleições anteriores a essa foram tudo fraudada. Porque como o esquema que o Chávez fez, ele tomou conta de todos os poderes legislativos na Venezuela. Para você ter ideia, o Nacional Eleitoral, que contava os votos, torcia abertamente e fazia campanha pro Maduro. Ah, ah. E quem que era a que contava os votos por muito tempo? A Delcy Rodrigues, inclusive, A vice dele a que vice assumiu dele. interinamente É. agora. Aí, meu, só que assim, o que mudou muito na última eleição foi o olho público, porque a internet ela abriu muito espaço para as pessoas acompanharem mais de perto tudo o que acontece no mundo. E quando eles fizeram isso em 2015, 2017, sei lá quando que foi as outras eleições, eles conseguiam roubar e ninguém meio que perguntava nada. A gente sabia que a gente estava sendo roubado, mas não tinha nenhum tipo de poder para fazer alguma coisa. Até que teve muitos protestos na Venezuela em 2017, 2016, Uhum. que resultaram em mais de 300 mortos por protesto pacífico, né? Porque as pessoas falam que o país tem que se resolver ele mesmo. Como? Se o país não tem arma, a população não tem poder e o protesto pacífico terminava sendo reprimido por tanques e funcionários do exército e tal, e morreram crianças. Tem preso político, mais de 10 mil presos políticos até hoje lá. Assim, isso tudo criou uma situação que simplesmente abriu o olho um pouco assim do mundo. Todo mundo começou a olhar diferente e pensar, olha, tá acontecendo alguma coisa ali. Tem algo estranho Tem algo ali. estranho. Aí quando chegou a eleição de 2024, que infelizmente para eles chegou o dia de uma eleição, né? Eles tinham um esquema deles, eles iam roubar do mesmo jeito, Como sempre. só que eles não esperavam que ia ter uma pessoa preparada para tentar registrar tudo isso e manter uma conta separada dos votos. Que foi o que a Tá. Maria Corina fez, a Maria Corina Machado. Ela chegou e ela tirou os comprovantes físicos dos votos da Venezuela. Tem até o pessoal falando de como foi toda a operação, que os Estados Unidos ajudou a tirar ela de lá com todas essas malas cheias de voto e tal. Os votos foram contados em Nova York e comprovados por vários países. Tanto assim que o pessoal fala que o Maduro é presidente. Maduro não é presidente. Maduro perdeu a eleição de 2024, falou que ele ia apresentar os votos a favor dele, só enrolou, nunca apresentou Nunca nada. apresentou, não foi reconhecido, Não foi né? Como reconhecido, presidente aí os eleito. votos oficiais foram contados por vários países e foi reconhecido que Edmundo seria o presidente, o Edmundo Gonçalves, né? Aí reconheceram ele vários, mais de 50 países, a União Europeia, a maioria dos países. Fecharam, né? O país, eu sei que teve Sim, e tiveram assim, e é diversas engraçado manifestações. você ver vários manchetes falando o presidente Maduro foi sequestrado, foi abduzido o presidente Maduro. Que presidente, meu? O cara fraudou uma eleição. E eu acredito que uma pessoa que perde uma eleição e fica no poder chama ditador, né? No caso. Uhum. Aí as pessoas gostam de esquecer esse detalhe quando convém na história. Aí, só que isso foi um primeiro passo, porque a gente realmente teve essa mostra, essa prova, essa evidência do que o Maduro não era o presidente legítimo da Venezuela. E ficou evidente que o cara não era o presidente legítimo, que o cara estava ignorando a democracia no país, e isso permitiu que os acontecimentos recentes, né? Uhum. Porque, logicamente, que tá errado quando falam que entraram pegar o presidente do país. Eles entraram pegar um terrorista, ditador que estava sequestrando um país. Você pode falar que esse é o sentimento da comunidade venezuelana? Totalmente, totalmente. Eu não conheço, assim, pessoa que fala que não concorda, não tem um venezuelano. Todo mundo na Venezuela tá feliz com isso aqui, porque isso aqui dá esperança para o país. Não é que saiu Maduro e acabou, como muita pessoa pensa. Não, Não, é porque o Maduro, regime está o instaurado. regime Foi o que está você falou, instalado. tá em Tá todos os tudo ali. órgãos, né? Todos os órgãos estão ali. É por isso que não pode ser, porque ele não tirou ela e colocou a Maria Corina ou Edmundo já de uma vez. Eles não têm poder. A oposição na Venezuela não tem poder. Não tem as armas, não Não tem tem o o respeito exército. também do povo e nem nem só do povo, Nem do né? exército, né? Que é realmente o que vai Dos órgãos. fazer. E aqui, porque não entra e tira todo mundo de uma vez. Que tinha Diosdado, tem ordem de captura Ah, pronto, vai também. derrubar o. É o que o senador, o ministro de Estado, Marcos Rubio, falou, né? Porque a periodista perguntou, mas se tem vários procurados, por que vocês não tiraram todo mundo de uma vez? Vocês estão reclamando de um operativo, que a gente conseguiu tirar um cara. Imagina se tivesse tirado todo mundo. Imagina se entrar em 5 lugares diferentes ao mesmo tempo, na cidade, no centro de um país. Você quer que morra muita gente, não existe Sim. um operativo assim.
Assim, eles tiraram quem era mais importante para eles, que realmente tirar o Maduro representa uma mudança para o clima assim na Venezuela. Ninguém sabe o que vai acontecer. Porque isso é uma coisa que na Venezuela sempre teve esse, será que dessa vez vai? Será que dessa vez vai mudar? Você acha que tinha um sentimento de desesperança da população? De tipo, é isso Sempre, mesmo, é paciência? sempre chegou esse momento de, não vai acontecer nada. Porque teve muitas coisas acontecendo antes desse dia. Muitos protestos dos Uhum. anos 2002, 2007, 2015, 2017. Muitos que o pessoal saía na rua, o povo saiu na rua reclamar, protestar. E você ficava pensando, meu, dessa vez agora vai mudar. Dessa vez não tem como continuar e tal. E continuava. Não acontecia nada, pessoas perdiam a vida e nada mudava, parecia. E era uma desesperança, assim, que as pessoas pararam de acreditar que teria uma mudança até. Então, assim, acontecer isso de um dia para o outro, que o cara que tinha o cabeça do estado que tinha o país sequestrado sair, ele ser tirado daí, ser processado pelos crimes que ele cometeu, traz uma esperança de que realmente tem uma vai mudar, sabe? Agora a Venezuela vai recuperar o brilho que já teve, assim. Uhum. E é um panorama que você não via faz muito tempo na Venezuela. Eu acho que desde sábado, a gente foi se falando, né, Uhum. ali no Instagram, a gente tava conversando, e você falou justamente sobre esse ponto de quem tá reclamando não é venezuelano, tem um monte de gente, tipo, venezuelano comemorando e o professorzinho da USP Não, e não é gritando. nem questão de, que se você não gosta do Trump e tal, gosta do Trump, porque assim, eu tenho muitos conhecidos venezuelanos que não gostam do Trump, não concordam com ele, que estão muito felizes pelo que aconteceu, porque isso aqui não tem nada a ver com se você gosta ou não do presidente dos Estados Unidos. Se Isso você é aqui de direita, se você é de tem esquerda. nada a ver com o teu lado político. Isso aqui é pegar um criminal que tem, sei lá quantas reclamações e denúncias de direitos humanos, de violações de direitos, e o cara tá enfrentando, assim, justiça pelo que ele fez. Não tem como defender. Que se entraram e bombardearam a cidade, não teve inocente que morto, não tem o que falar. Que eles só Uhum. querem o petróleo da Venezuela. Meu, pelo menos alguém quer ajudar a Venezuela. A gente não liga pro petróleo, a gente não vê o, Porque não tá fazendo diferença, né? A gente tá falando do país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior reserva de ouro do mundo do mundo. e o país mais pobre E o do país do mundo. mundo, porque esse ouro tá tudo nas contas dele, na Suíça. A filha do Hugo Chávez, segundo a Forbes, é uma das mulheres mais ricas do mundo. De quem que é esse dinheiro? Né? Do país. A Suíça, o governo da Suíça postou esses dias no X. Estamos declarando que congelamos as contas do Nicolás Maduro aqui na Suíça. Meu, Parece piada, né? o cara tem, sei lá quantos milhões, milhas de milhões de dólares numas contas lá fora, enquanto o país tá quebrado. O que que compra na Venezuela $150? Acho que se você for jantar em um restaurante onde o pessoal do governo vai comer, você compra 3 pratos de comida. E uma população normal tem condições de gastar isso? Tem condição nem perto. Se o, É o sa- preço do moletom que o Maduro tava usando da Nike, en- cinzinha, se quando ele o- foi preso. enquanto o salário mínimo são $3 na Venezuela. $3 o salário mínimo. Mas assim, se você é engenheiro, se você é médico, se você. Se você é médico. Esse é teu salário que o governo vai te pagar. Ah. Né? Por isso que tem vários. Às vezes você vai para os Estados Unidos, você encontra um garçom venezuelano que fala: Não, eu sou médico. Mas aqui eu consigo dar uma vida melhor para minha família. Né? E se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que tá ouvindo a gente, até, óbvio, a gente traz aqui muita informação sobre os riscos de governo para o dinheiro, então a importância de se proteger, de investir bem o dinheiro, de olhar para o futuro. Qual o recado, qual reflexão você gostaria de trazer para essas pessoas? Olha, eu gostaria de falar para as pessoas, primeiro, sobre a situação da Venezuela, antes de entrar nessa. Sim, tentem perguntar para alguém que esteja passando por isso, alguém que tenha vivido sobre esse regime, antes de vocês tirar as conclusões. Porque a tua opinião, o que você achar, pode ser muito diferente do que a realidade que as pessoas passaram lá. Então, assim, antes de você falar alguma coisa porque os Estados Unidos só quer o petróleo, os Estados Unidos só quer se aproveitar dos países, tenta se informar, porque se as pessoas da Venezuela estão comemorando, realmente é porque é uma coisa que é boa para o país. Pelo menos Né? em forma de esperança, né? Em forma de esperança. É o primeiro passo de uma longa jornada para recuperar um país que está bem quebrado. E assim, as pessoas que conseguiram se sustentar até hoje, era porque justamente tinha certo cuidado financeiro.
Eles diversificavam, tinham contas fora, tinham contas investimentos fora, porque tudo que eles tinham dentro do próprio país acabou, perdiam. Então, assim, as pessoas conseguiam se sustentar por mais tempo por terem investido inteligentemente antes de chegar nessa situação. Então, é muito importante cuidar do patrimônio, cuidar do dinheiro e sempre buscar formas de proteger ele, para que quando aconteça uma situação, seja o governo, seja algum obstáculo que pode acabar com o teu sustento, o teu jeito de se manter, de viver, Uhum. você tem que se proteger contra tudo isso, criando cada vez planos e estratégias, né? Kiki, obrigada. Eu até acho que um ponto que eu nem falei, mas que eu queria até trazer como forma de informação para a gente poder complementar um pouco do conteúdo do que foi trocado aqui com o Henrique. É importante entender que tudo que tem de reserva natural ali dentro da Venezuela, né, o próprio petróleo que estava sendo muito comercializado para a China, principalmente, que foi um dos países que já se manifestou contra, né, a estratégia dos Estados Unidos de prender o Maduro, que não é novidade para ninguém, porque os Estados Unidos já estava nessa investida há muito tempo e tentando fazer isso de forma amigável, até que o Maduro mesmo falou, venha me pegar, não foi? Sim. Eu vi essa Não, declaração dele, venha me pegar. e o sentido do Maduro era amigável. Daqui uns 2, 3 anos eu vou entregar e Eu tal. vejo, Porque né, ele entrega. queria esticar o tempo dele, porque ele sabe que o Trump uma hora ia sair da oficina e o próximo não ia importar a mínima, né? Assim como eles falaram na própria coletiva, né? O general que comandou a operação falou que o Trump era um presidente de ação e que aquele governo não era o governo Biden. Mas é importante entender que a Venezuela está muito perto dos Estados Unidos e ela ser uma fornecedora de petróleo para a China traz a China e a Rússia para muito perto dos Estados Unidos e pode sim. Óbvio, para o povo venezuelano é um sentido de esperança, mas na geopolítica é uma estratégia de proteção territorial. Então, o que os Estados Unidos fez, se foi por petróleo, se foi por ouro, se não foi, antes de mais nada, fica claro que foi por uma segurança territorial e pode ser que nessa história toda um povo se beneficie, pois se libertou de um ditador que vem trazendo um país inteiro para a pobreza há muito tempo. E eu trago para você o Henrique para falar do que é a realidade da Venezuela, de ter vivido essa realidade da Venezuela, e acho que ele trouxe um recado muito importante da diversificação patrimonial, da proteção do dinheiro em si, para que se qualquer situação como essa, e nem precisa ser tão grave como essa, mas qualquer desvalorização da sua moeda aconteça, que no Brasil a gente já passa essa desvalorização de quase 10% ao ano sem nem precisar de um regime ditatorial, a importância de ter essa proteção diversificada para que você tenha uma moeda forte e possa se manter em qualquer cenário de crise. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Eu espero de fato que a Venezuela se torne um país muito próximo do que já foi, que ela volte, né, que aquela terra volte a prosperar, que a gente possa utilizar as belezas naturais como o turismo, que a gente já gostava muito. Não desejo que você volte para a Venezuela, a não ser que seja para o seu bem. Não, mas a gente, pelo menos para apresentar para vocês, para a gente visitar todo mundo, né? Seria muito legal a gente conseguir encontrar um país diferente, assim, nos próximos anos. Que a gente consiga aproveitar das belezas de um país muito bonito. Eu gosto de falar que é um mini Brasil. Porque tem tudo que tem de bom no Brasil concentrado num Num lugar lugarzinho menor que o Nordeste. menorzinho que o Nordeste. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, ele é muito importante para mim. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você está achando disso tudo e principalmente o que você quer ver aqui no canal para que eu possa trazer conteúdo de qualidade de fato, porque blindar o seu patrimônio, proteger o seu patrimônio e ter uma riqueza que seja de fato a prova de governo, isso você já sabe, é fundamental. Diversificar em dólar não é luxo, é legítima defesa.